Se dependesse dos infinitos vídeos de gatinhos que vemos aqui no YouTube, jamais saberíamos que nem todos os filhotes de animais são versões em miniatura da sua versão adulta. Alguns são incrivelmente fofos, enquanto outros parecem ter vindo de outro planeta. Vem comigo conhecer alguns dos filhotes mais estranhos do reino animal. Número 20. Filhotes de Aardvark. Aardvarks, também conhecidos como porcos da terra, são encontrados em toda a África subsaariana, e seus filhotes são super estranhos. Parecendo um cruzamento entre um coelho, um canguru e um porco com uma cauda estranhamente longa, o nome Aardvark significa literalmente porco da terra em africâner. Com 2 semanas de idade, eles começam a seguir suas mães para viagens noturnas. Aqui, eles começam a aprender a usar suas garras e focinhos para caçar formigas e cupins, como um tamanduá. Mesmo com suas garras super bem adaptadas, ainda é um trabalhão. Número 19. Pangolins. Facilmente confundidos com pinhas, os bebês pangolins são criaturas bizarras que podem ser encontradas nas florestas e pastagens da África e da Ásia. Esses filhotes nascem com escamas suaves e rosadas que endurecem após 24 horas e patinhas com garras super afiadas. Os pangolins filhotes vivem puramente do leite de suas mães durante os primeiros meses de vida e andam sobre sua cauda como um pequeno dinossauro macaco. Durante a alimentação, ou se as mães pango sentem perigo, elas se envolvem em torno de seus bebês, protegendo seus pequenos e ainda frágeis corpos. Quanto amor, minha gente! Número 18. Cabras de Damasco. Olhando para os filhos de cabras de Damasco com suas orelhas longas e frouxas e expressão de cachorro sem dono, você pode imaginar que elas permaneçam fofas para sempre. Enquanto alguns podem dizer que sim, isso cai por terra quando vemos como são essas cabras adultas. Sua aparência é bizarra, seu pescoço muito longo e a mandíbula proeminente, dando um forte contraste de seus adoráveis filhotinhos. Estas cabras são altamente valorizadas por seu leite superior nas terras de Chipre, Líbano e Síria, mas não devemos encorajar estes filhotes a seguirem a carreira de modelo, pois ela iria durar poucos anos. Número 17. Filhotes de flamingo. Sendo um belo pássaro rosa e brilhante, os flamingos se destacam onde quer que sejam encontrados, seja na América do Sul, na África ou na Índia. Mas os filhotes se destacam ainda mais, com penas cinzas e macias, bicos irregulares e pernas bastante estranhas. Os bebês flamingo adquirem a cor rosa dos pais de forma não genética. Os flamingos macho e fêmea produzem uma espécie de leite, o qual tem uma cor vermelha viva. Isto é devido à sua dieta à base de algas verde azuladas e crustáceos. Quando digeridos, geram uma pigmentação vermelha, que é depositada por todo o corpo dos flamingos. À medida que os bebês vão bebendo esse líquido, eles começam a ficar rosados, com as primeiras tonalidades aparecendo por volta de 3 meses de vida. Eventualmente, os jovens desenvolvem a habilidade de filtrar sua própria comida. Até então, eles confiam unicamente em seus pais, e chegam até a despigmentar um pouco os mais velhos nesse processo. Os pais fazem mesmo de tudo por seus filhos. Número 16. Filhotes de foca cinzenta. Você já se perguntou por que os filhotes de foca têm um pelo branco tão impressionante em comparação à pele cinza clara dos pais? Acontece que os pelos brancos dos filhotes de foca cinzenta têm uma história evolutiva muito interessante. Como muitos animais, pelos macios e não pigmentados ajudam as focas a reter calor enquanto acumulam gordura durante as primeiras semanas de vida. Mas por que o pelo branco, se eles ficam ainda mais visíveis assim nas praias? Bem, na era glacial, quando os filhotes de focas desenvolveram essa característica, os pelos brancos protegiam os filhotes dos predadores em seus hábitats brancos e cheios de gelo, servindo como uma forma de camuflagem. Com estas habilidades evolutivas sendo inúteis hoje em dia em grande parte dos casos, as focas cinzentas agora usam essa vantagem pré-histórica de forma estética, com a beleza ficando acima da utilidade. Número 15. Potros Falabella. Quando você considera o fato de que o cavalo mais alto do mundo tem quase 2 metros de altura, o minúsculo potro de Falabella parece até de outra espécie. Medindo entre 53 e 86 centímetros de altura quando adultos e cerca de 25 centímetros quando ainda filhotes, esses potros em miniatura são mais próximos do tamanho dos cães do que dos cavalos comuns. Os potros dessa raça argentina têm cabeças adoravelmente grandes, com uma estrutura robusta e perninhas finas, mas quando adultos acabam ficando com o corpo mais proporcional. Eles são muito bonitinhos, mas é melhor não inventar de montar num cavalinho desses. Número 14. Filhotes de hipopótamo. Os hipopótamos são animais bastante diferentes no geral, mas ao olhar para seus filhotes o que vemos é uma fofura incrível. Esses filhotinhos enrugados e fofinhos geralmente pesam entre 22 e 45 quilos ao nascer. Com perninhas grossas, eles pulam na água para acompanhar as mães e podem fechar o nariz e as orelhas, permitindo que eles fiquem debaixo d'água sem respirar. Como você pode ver, os hipopótamos bebês logo começam a praticar suas mordidas assassinas. Mas calma, a mordiscada de um filhote é muito menos assustadora do que a mordida dos adultos dessa temível espécie africana. Número 13.
Ornitorrinco. Quando o primeiro espécime de ornitorrinco foi trazido de volta da Austrália para as autoridades britânicas em 1798, foi considerado um boato por todo mundo. É compreensível, especialmente quando você vê os filhotes dessa criatura bizarra. O ornitorrinco é uma aberração e seus bebês gordinhos são ainda mais estranhos. Eles são um dos 2 mamíferos da Terra que botam ovos, ao lado das equidnas. Quando os ovos eclodem, os ornitorrincos bebês têm aproximadamente o tamanho de um feijão e são amamentados por vários meses com leite que escorre dos poros abdominais de sua mãe. Após cerca de 5 meses, esses bebês começam a perder peso e aprendem a nadar e a caçar fora da toca. Porém, com um aspecto como esse, é provável que os ornitorrincos passem a vida inteira numa crise de identidade, querendo ser um pato sem poder. Número 12. Filhotes de panda. Quando imaginamos um panda, pensamos em um urso preto e branco com bambus ao lado em uma remota floresta chinesa. Mas por incrível que pareça, os pandas recém-nascidos não poderiam ser mais diferentes do que isso, e se parecem mais com um rato topeira pelado do que com um urso. Esses filhotinhos pesam apenas alguns gramas ao nascer e têm minúsculos pelos brancos em todo o seu minúsculo corpo rosa. Os filhotes não podem andar até os 3 meses de idade, então suas mães precisam carregá-los com cuidado. Embora possa parecer perigoso, os pandas são capazes de carregar seus filhotes perfeitamente em segurança usando suas mandíbulas. As mamães pandas são extremamente cuidadosas com seus filhotes, o que é essencial, pois eles são bichinhos muito vulneráveis. De fato, mesmo com vários meses de idade, os filhotes de panda não conseguem nem defecar sem a orientação de suas mães. Um fato que fez com que muitos filhotes de panda morressem de prisão de ventre em cativeiro antes que os cientistas compreendessem isso. Número 11. Polvo Dumbo. Parecidos com um certo elefante da Disney, esses bebês polvos são o polvo que vive em águas mais profundas entre todas as espécies conhecidas, habitando a mais de 4.000 metros de profundidade. Com apenas meio centímetro de diâmetro, essas criaturinhas minúsculas desenvolvem tudo o que precisam enquanto estão dentro de seus ovos, incluindo as barbatanas em forma de orelha que usam para nadar. Após a eclosão, eles estão prontos para partir, mas também tem um recipiente interno para fornecer nutrientes enquanto caçam a primeira refeição. Sem assistência dos pais, esses bebezinhos polvos bizarros são literalmente largados no mar por seus pais. Número 10. Filhotes de Cyclopteridae. Não, isso não é uma meleca de nariz, é um filhotinho de uma espécie de peixe. Esses nadadores, do tamanho da ponta de um dedo, estão prontos para começar a caçar crustáceos e peixes ainda menores que eles com somente 10 dias de idade, e já vêm equipados com barbatanas pélvicas redondas que aderem a todo tipo de superfície. Eles passam boa parte do primeiro ano de vida presos a rochas ou flutuando perto do fundo do mar. À medida que crescem, passam mais tempo flutuando em águas abertas, alcançando entre 2 e 53 centímetros de tamanho, dependendo da espécie. Nada mal para uma meleca de nariz. Número 9. Filhotes de raia. Se você já se perguntou onde as sereias guardam seus tesouros, aí vai a resposta. Os filhotes de raias emergem dessas bolsas super peculiares conhecidas como bolsa de sereia e parecem até serem raias com pernas. Cada uma dessas bolsas, que é feita de um material semelhante às nossas unhas, abriga um embrião de raia singular e é formada de um jeito que se agarra às algas ou outras superfícies. É assim até que o filhote de raia esteja totalmente formado, embora um pouco pequeno, saindo da bolsa com uns 5 centímetros de comprimento. Embora eu gostaria que esses buracos na parte de baixo fossem grandes e expressivos olhos, eles são na verdade narinas, que funcionam de maneira semelhante às narinas humanas. Elas permitem que a raia filhote use o olfato para encontrar comida, mas pode fingir que são olhos se quiser. Número 8. Filhote de axolote. Quando eclodem seus ovos, os axolotes mexicanos têm apenas 1,3 centímetros e são translúcidos, o que significa que seus órgãos podem ser vistos através de seus corpos. Eles nascem com brânquias em forma de coroa, com longos filamentos para aumentar a área da superfície das trocas gasosas. Eles mantêm essas coroas por toda a vida e caçam comida muito antes de crescerem totalmente. Após cerca de 10 dias, as pernas dos axolotes começam a crescer, mas não atingem o desenvolvimento completo até uns 18 meses de idade. Esse é um bichinho muito bonitinho, não acham? É que eu não contei do seu hábito canibal de comer seus irmãos. Número 7. Filhotes de beija-flor. Beija-flores são fascinantes quando adultos, mas seus bebês são ainda mais. Os ovos de beija-flor são os menores do mundo, aproximadamente do tamanho de um feijão. Uma vez que eles eclodem, os minúsculos pássaros, que pesam cerca da metade do que uma tampa de caneta, lentamente abrem os olhos e começam a esticar as patas. Cerca de um mês depois, eles começam a deixar o ninho e a voar, apesar de ainda se parecerem uma bolinha de penas muito fofinha.
Número 6. Larvas de joaninha. As larvas de joaninhas parecem irreconhecivelmente aterrorizantes em comparação com as joaninhas adultas, redondinhas e bonitinhas. As larvas de joaninha eclodem 4 dias após serem postas como ovos e imediatamente começam a devorar tudo o que vem, consumindo dezenas de pulgões ou outras pragas de corpo mole em um único dia. A criatura, de aparência assustadora, fica assim por mais ou menos uma semana, depois se prende a uma folha onde suas costas se abrem, entrando no estágio de pupa. Depois de mais alguns dias, a joaninha completamente desenvolvida aparece e esquecemos aquele bicho horrível que deu origem a ela. Número 5. Larva do peixe-sol. Em seus estágios larvais, o peixe-sol, que já é peculiar por si só, possui um aspecto bizarro e anéis escuros ao redor dos olhos, fazendo com que pareça um baiacu do espaço. Apesar de atingirem até 4,3 metros na idade adulta, essas larvas eclodem com aproximadamente o tamanho de uma cabeça de alfinete e podem ser encontradas em águas tropicais em todo o mundo. Esses pequenos bebês garantem sua sobrevivência no ambiente por conta dos números. Cada desova gera aproximadamente 300 milhões de ovos, o maior número entre todos os vertebrados. O número de peixes que sobrevivem, no entanto, é incerto. De qualquer forma, é muito louco pensar que essa larvinha minúscula irá se transformar no peixe vertebrado mais pesado de todo o mundo. Número 4. Equidnas de focinho curto. Com uma aparência muito mais fofa do que o nome, esse tipo de equidna são criaturas incríveis e espinhosas que, igual aos ornitorrincos, botam e nascem de ovos, apesar de serem mamíferos. Assim como os cangurus, as equidnas mantêm os seus recém-nascidos em uma bolsa no abdômen. Nos primeiros 50 dias após a eclosão dos ovos, a minúscula equidna fica dentro da bolsa, sustentada com o leite que sua mãe libera pela barriga. Depois que os espinhos do bichinho começam a crescer, sua mãe move o bebê para uma toca para continuar alimentando. Afinal, uma bolsa de espinhos não é a coisa mais confortável de se carregar na sua barriga. Número 3. Corujas. Com enormes olhos negros, pernas fininhas e movimentos estranhos, é fácil ver como essas jovens corujas podem ser confundidas com alienígenas. Após a eclosão, esses belos animais passam 10 semanas dependendo de seus pais, alongando suas penas e emitindo gritos aterradores como esse, antes de começar a aprender a caçar silenciosamente. Esses jovens têm mesmo muita coisa a aprender com os pais. Número 2. Bebês cangurus. Os cangurus recém-nascidos têm pouco mais de 1,3 centímetros e são quase irreconhecíveis, mesmo quando comparados aos cangurus jovens dentro da bolsa de suas mães. Esses minúsculos filhotes rastejam do útero da mãe e escalam o corpo até chegar em segurança na bolsa. A bolsa é completamente necessária, pois essas criaturinhas são semelhantes a embriões e incrivelmente subdesenvolvidas em comparação com a maioria dos mamíferos recém-nascidos. Eles permanecem na bolsa por cerca de 9 meses, antes de finalmente saírem para o mundo depois de desenvolverem pelos, visão e todas as outras coisas básicas que vão usar para permanecerem vivos. Número 1. Papagaio da Nova Zelândia. O filhotinho recém-nascido deste pássaro, também conhecido como quea, tem uma carinha tão feia que só mesmo sendo mãe para amar. Os filhotes quea têm uma cor amarela brilhante ao redor dos olhos, bicos e narina, e pelos brancos fininhos cobrem seus frágeis corpos. Quem vê essas criaturazinhas não imagina que em 10 a 13 semanas eles terão se tornado belos pássaros. A aparência bastante feia dos recém-nascidos não serve nem para assustar os predadores. Os filhotes quea são presas de muitos animais, incluindo gambás, ratos e arenques, com somente 27% deles sobrevivendo até a idade adulta. Quando chegam lá, costumam viver uma vida privilegiada, vibrantes, curiosos e inteligentes. Qual destes filhotes você achou o mais estranho de todos? Conhece algum outro filhote estranho que acabamos deixando de fora da lista? Conta pra gente nos comentários abaixo e obrigado por assistir.